Será que a Bíblia errou? Eu fui dormir chorando e eu acordei chorando? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu fui dormir em lágrimas e eu acordei em lágrimas. Será que a palavra de Deus falhou? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou o Silas Vieira e você está novamente aqui na nossa sala de aula teológica. E hoje é dia de devocional, até porque a nossa sala de aula é uma sala de aula cristã, então nós teremos devocionais por aqui também. E hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esse assunto, sobre o assunto do sofrimento, das angústias, dos problemas da vida. Você já passou por momentos de sofrimento que pareciam não ter fim? Noites em claro, talvez preocupado com um diagnóstico médico, com uma perda familiar ou com perseguições que você sofreu ou esteja sofrendo, dentre tantas outras coisas, e aí, quando o dia amanheceu, parecia que a dor ainda estava lá. A noite passou, a manhã chegou, mas você percebe que a alegria não veio pela manhã. E aí então você se lembra daquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí você fica se perguntando se esse texto é real, se esse texto se aplica para a sua vida. Muitas das vezes a sensação é que esse texto, que a palavra de Deus é verdade apenas na vida dos outros, mas não na minha vida. Será que você já pensou isso? Porém, nós temos que nos perguntar, será que o salmista aqui nesse texto, ele realmente está nos prometendo que toda noite de choro necessariamente significa que a alegria virá pela manhã, num sentido literal? Será que esse é o significado desse texto? E aí eu gostaria de refletir rapidamente com você. O Salmo 30, ele é um cântico de ação de graças de Davi, escrito ali para a dedicação da casa de Deus. E quando nós observamos o contexto do Salmo ali no verso 2, no verso 3, a gente observa que Davi ele relata ali uma profunda angústia, né, de alguém que está à beira da morte. E aí quando o texto vai avançando, Davi, ele retrata ali o livramento do Senhor. Ele retrata ali a providência do Senhor, fazendo o seu choro cessar. Ele reconhece que o choro, a dor, a angústia são reais, mas são temporários diante do agir de Deus. Essa é a ideia ali do versículo 5. E então quando nós encontramos essa frase, né, o choro pode durar uma noite, ou o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, nós não estamos diante de uma promessa que foi feita para nós, uma promessa literal que garante que sempre que a gente for dormir chorando, nós iremos acordar sorrindo. Não é isso que o texto está dizendo. Geralmente quando nós lemos esse texto, nós lemos como se isso fosse uma garantia de que sempre será assim. Sempre que a gente estiver chorando pelas noites, nós iremos acordar alegres, sorrindo, contentes e o problema já estará resolvido na manhã seguinte, mas nós temos que interpretar o texto dentro do seu contexto. A própria experiência de vida nos mostra que não é bem assim. Muitas das vezes nós vamos dormir chorando e quando nós acordamos nós ainda estamos chorando. Muitas das vezes as noites de choro, as noites de angústia se transformam em dias, em semanas, meses e muitas das vezes anos de choro. Anos de angústia. Então nós sabemos que o texto não está prometendo que a alegria virá literalmente pela manhã. Eu estou aqui nesse vídeo e eu declaro que a sua alegria irá chegar, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Não, nós não podemos interpretar dessa forma. A única pessoa que pode declarar alguma coisa ou não é o próprio Deus, e não é isso que Deus está fazendo aqui nesse salmo. O que de fato o texto nos garante é que a alegria vem, a alegria virá. Uma hora Deus mostrará o seu favor, a sua misericórdia. E aí nós nos perguntamos, quando? E a resposta é, não sabemos. Nós não sabemos quando a alegria virá, nós não sabemos quando o choro irá cessar, mas o que o texto nos garante é que a noite não dura para sempre, o choro não dura para sempre. Uma hora a alegria vem, uma hora amanhã chega. Davi aqui no texto ele não está falando sobre um calendário de 24 horas. Nós temos sempre que nos lembrar que nós estamos tratando aqui de um salmo. É um texto poético. E as palavras dele aqui servem para dizer
que nenhuma noite dura para sempre. É uma linguagem poética, é uma forma poética de dizer que o choro não irá durar para sempre. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em algum momento esse alívio chegará. Amanhã? Não sei. Se Deus quiser, sim. Semana que vem, eu também não sei. Essa não é a questão que está sendo levantada aqui no Salmo. O ponto-chave aqui é: a alegria vem. Nenhuma dor dura para sempre, nenhuma angústia dura para sempre. Nós não podemos nos esquecer que as noites escuras sempre chegam ao seu fim e o sol brilha pela manhã. Uma hora esse momento vai chegar. E então, quando a alegria não vem literalmente pela manhã, como nós talvez gostaríamos que acontecesse, nós temos que nos lembrar disso, nós temos que ter confiança nessa verdade. A dor não dura para sempre. As noites não duram para sempre, as noites escuras, as noites de choro não duram para sempre. E nós que interpretamos toda a Escritura com a ótica, da revelação completa em Cristo Jesus, nós sabemos que a nossa alegria plena, ela está na obra de Cristo Jesus. E trazendo aqui uma interpretação cristológica para o nosso texto, nós podemos chegar a algumas conclusões. Mesmo que a manhã da alegria não chegue literalmente no dia seguinte, nós temos que nos lembrar que essa alegria virá. E essa alegria pode chegar ainda nessa vida, literalmente, se Deus quiser, mas se isso não acontecer, nós temos que nos lembrar que essa manhã da alegria talvez possa ser quando nós fecharmos os nossos olhos, quando nós partirmos dessa vida e estarmos com Cristo. Talvez essa é a nossa manhã da alegria. Ou quem sabe essa manhã da alegria não pode ser na manhã gloriosa da ressurreição, quando nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, seja nesta vida literalmente ou na eternidade, o que nós temos que confiar é que de fato a alegria virá. Isso nós podemos crer. E se por acaso Deus quiser que a sua alegria venha nesta vida, o alívio para a sua tribulação venha nesta vida literalmente, assim como aconteceu com Davi, nós temos que entender qual deve ser a consequência disso. E a consequência o próprio Davi nos diz, na sequência do texto, na sequência do Salmo 30. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ou seja, se Deus quiser trazer alívio de fato para as nossas tribulações ainda nesta vida, isso deve nos levar à adoração, isso deve nos levar ao louvor, a nos prostrar diante desse Deus com gratidão, com alegria, com louvor, com ação de graças. É importante dizer isso porque muitos buscam ao Senhor nas noites de choro, mas se esquecem de Deus nas manhãs alegres. Quando a alegria vem pela manhã, a pessoa se esquece do Senhor. Então não, nós temos que seguir o exemplo de Davi. Se Deus trazer alívio para as nossas tribulações nesta vida, que isso nos leve à adoração, que isso nos leve ao louvor. Então, se a alegria de fato vier pela manhã, ainda nesta vida, louvado seja o Senhor. Mas se ela não vier, nós devemos encontrar a nossa plena satisfação em Jesus, mesmo em meio ao choro. Porque a promessa final para nós não é de uma vida sem lágrimas aqui, mas sim a de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima naquele grande dia. A nossa maior esperança está na manhã gloriosa da alegria que não terá fim. Então, se hoje você dorme chorando e acorda chorando, não desanime. Isso não significa que a promessa falhou. Nós servimos a um Deus que governa toda a história, a um Deus que age providencialmente para que todos os seus propósitos se cumpram. E esse Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Se Ele quiser e quando Ele quiser, esse choro cessará. Mas não se esqueça que a verdadeira manhã da alegria está guardada para nós em Cristo Jesus, e ela virá. Se não nesta vida, com certeza na eternidade. Por isso nós podemos descansar, esperar, confiar, porque em Cristo Jesus a noite nunca dura para sempre. E esse foi o nosso devocional de hoje. Eu oro para que essas palavras possam te fortalecer, possam te animar de alguma forma para a glória de Deus e que elas sejam uma fonte de força, de ânimo para a sua vida.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com algum amigo que você deseja aí enviar essa mensagem para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. E então que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e eu te espero no próximo vídeo.